E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar sobre a principal carência do plantel no momento, que é a lateral direita. Pra quem não sabe, o Cruzeiro só tem o Raul Cáceres como especialista para posição e é necessário a gente ter pelo menos mais um nome confiável para reposição. A principal alternativa de momento é o Giovani, que é zagueiro de formação, mas vem trabalhando como opção para lateral desde o início da pré-temporada. É um garoto que ainda não estreou no profissional. Outro jovem que pode ser aproveitado é o Danilo, que é ainda mais novo e lateral direito de origem mesmo. Ele tem passagem pelas seleções de base e é um menino muito promissor, mas talvez ainda precise amadurecer mais fisicamente. E vale destacar que as opções da última temporada foram embora. O Rafael Luiz voltou para Ferroviário numa negociação que ninguém entendeu muito bem, porque é um jogador muito promissor que estava na seleção sub-20, e o Daniel Guedes não está nos planos e parece perto de rescindir o empréstimo com o Cruzeiro, que vai até dezembro, para jogar essa temporada no Fortaleza, novamente cedido pelo Santos, onde vai ser treinado pelo Enderson Moreira. E o Orejuela tem contrato com o Cruzeiro, mas todo mundo sabe que não vai ficar, porque tem um salário muito alto e é tratado como a melhor moeda do clube no mercado. A ideia é vender esse jogador para pagar salários atrasados, mas até agora não tem nada definido. Feito esse panorama, eu selecionei alguns laterais direitos que, em tese, seriam opções dentro da realidade do Cruzeiro. São basicamente jogadores que ou estão em fim de contrato, ou estão livres no mercado, ou atuam por times menores e poderiam chegar ao Cruzeiro para ganhar uma maior projeção. Eu começo a lista com o Zeca, que eu vi algumas pessoas citando em vídeos anteriores aqui no canal. Ele está com 26 anos e atualmente é jogador do Internacional. Fez 19 jogos na última temporada emprestado ao Bahia e está nesse momento acertando a rescisão de contrato com o Colorado. O Zeca apareceu muito bem lá no Santos em 2015 e 2016, inclusive ele fez parte da seleção brasileira que ganhou o ouro olímpico, né, na Olimpíada lá no Rio de Janeiro, mas pouco depois ali o Zeca teve uma queda de desempenho. Em 2017 ele entrou na justiça pedindo ali a rescisão do contrato com o Santos, primeiramente por atraso de salário e também por falta de segurança. A torcida do Santos deu um apavoro ali no Zeca, familiares, enfim, uma situação meio complicada. No final das contas ele ficou ali uns 7 meses sem jogar e só voltou aos campos já com a camisa do Internacional em meados de 2018. O Inter e o Santos fizeram uma negociação, inclusive o Eduardo Sacha, que hoje está jogando no rival, foi trocado aí pelo Zeca. Só que lá no Internacional ele nunca mais conseguiu jogar naquele alto nível da época de Santos, pelo menos do início lá na Vila Belmiro, tá? E na última temporada ele teve emprestado no Bahia, onde também não jogou bem. Tinha tudo para ser ali uma redenção do jogador e acabou sendo uma decepção, porque ele foi reserva a temporada praticamente toda. Ele tem uma virtude interessante, que é um lateral que sabe jogar nas duas laterais, né? Apesar de ser destro, ele se destacou mais jogando na lateral esquerda, inclusive lá no Santos. Na seleção ele era reserva das duas laterais. No Inter ele teve um período jogando na direita, chegou a jogar até como volante e na esquerda também não se firmou. No Bahia foi mais aproveitado na lateral esquerda, mas também não jogou bem. O grande problema dessa contratação do Zeca é que é um jogador caro. O salário dele é estimado aí na casa de 300 mil reais, coisa que a gente sabe que o Cruzeiro não tem como pagar. É claro que quando ele assinou esse contrato com o Internacional, que deve ser rescindido aí nos próximos dias, o jogador estava em alta, coisa que não está acontecendo agora. Então qual vai ser o novo salário dele depende muito do tipo de clube que o procurar, tá? Mas eu acho que o Zeca é um jogador que tem mais grife do que desempenho, há muitos anos que ele não joga em alto nível e mesmo sendo um jogador que de fato tem qualidade técnica, eu acho uma aposta muito arriscada e muito cara para o nosso momento. Outra opção seria o Rainer, que jogou a última temporada pelo Cuiabá, fazendo 30 partidas e ajudando no acesso para a Série A. Ele tem 25 anos e atualmente joga pelo Azuris Futebol, que é um clube que disputa o Campeonato Paranaense. Pelo que vi desse clube, né, é um desses times novos aí que tem investidores fortes, inclusive o Marcelo, lateral do Real Madrid, é um dos que bota dinheiro nesse projeto e o time subiu, tá jogando agora o Campeonato Paranaense, mas é muito provável que o Rainer fique por lá só para manter mesmo ali um ritmo de jogo, um condicionamento físico. Aparecendo uma proposta de um clube mais importante, ele deve ir embora. Quando ele rescindiu o contrato com o Cuiabá em novembro do ano passado, tinha especulação dele no Vasco, no Corinthians, chegou a ter algum rumor dele aqui no Cruzeiro também, mas a coisa acabou não caminhando para lado nenhum. E além da lateral direita, o Rainer
Fagner pode jogar também como um meia, né? Como aquele ponta ali, o meio-campista aberto pelo lado. E isso se dá principalmente porque ele tem muita virtude ofensiva, mas defensivamente é um jogador que tem problemas. Eu não chegaria a dizer que ele é um Patrick Bray da direita, tá? Mas ele realmente é muito fraco na parte defensiva e eu tenho dificuldade em achar que um lateral que não sabe marcar é uma boa contratação. Já tá aí com seus 25 anos e partindo do princípio que muita gente sondou a contratação e ninguém levou no final das contas, eu acho que é porque a pedida dele não deve ser das mais razoáveis, tá? Me parece ser um jogador que tá querendo aí dar aquele salto na carreira, ganhar um salário mais alto, né? E como a gente sabe, o Cruzeiro não tem condição de comprar. Seria uma aposta. Se o Cruzeiro vai atrás e ele tá disposto a vir, seria uma alternativa, mas a gente tem que pontuar esse problema na parte defensiva e o fato que também não seria um jogador barato. Um velho conhecido nosso é o Jonathan, cria do Cruzeiro e que se despediu recentemente do Atlético Paranaense. Ele completou 35 anos e jogou 25 vezes na última temporada. Ele tá livre no mercado. Não dá pra negar que a cidade preocupa, até quando a gente considera o histórico médico do atleta. O Jonathan teve vários problemas de lesão na carreira, lá na Inter de Milão teve bastante problema, depois no Fluminense também jogou muito pouco. No Furacão as duas primeiras temporadas foram muito boas, as duas últimas nem tanto. Acho que daria negócio se o Jonathan tivesse disposto a fazer ali aquele retorno às origens, né? Talvez até encerrar a carreira jogando no time que ele começou e tudo mais. Mas eu não sei qual é a disposição do Jonathan para fazer isso e qual seria o interesse do Cruzeiro em trazê-lo de volta. É um bom jogador, eu gosto do futebol do Jonathan, mas a gente não pode deixar de pontuar esses problemas físicos e a idade avançada. E eu acho que nesse momento, trazer mais jogadores experientes para o Cruzeiro não é o ideal, até porque o nosso lateral direito já é bem experiente, que é o Cáceres. E o meu nome preferido nessa lista é justamente o menos famoso, tá? Daniel Borges, que disputou a última temporada pelo América e voltou para o Mirassol. Desde 2017 ele sempre disputa a Série B, jogou por Oeste, CRB e Coelho. Ele tá com 27 anos. O Daniel rodou bastante no futebol brasileiro, além desses times que eu falei, ele jogou em Botafogo de Ribeirão Preto, jogou no Vitória, no Atlético Paranaense, no Goianiense. Enfim, é um cara que tá acostumado com essa realidade de Série B, não viria cobrando titularidade, até porque nos últimos clubes ele sempre foi esse jogador que às vezes foi titular, mas também aceitou numa boa o banco de reservas, e ter essa adaptação à Série B e ser um jogador competitivo me faz pensar que seria uma opção interessante de reposição para o Cáceres. Não é nenhum craque, acho que todo mundo que já viu ele jogando, inclusive na temporada passada ele estava jogando aqui perto no América, né? Sabe que é um jogador que obviamente tem suas limitações, mas é um lateral bem correto, tem ali uma qualidade defensiva, faz um cruzamento decente e acho sim que seria uma boa opção, até por ter um salário mais baixo também e tá bem adequado para essa realidade do Cruzeiro. Acho que seria possível trazê-lo por um empréstimo com opção de compra, né, lá do Mirassol, que é o clube que detém seus direitos econômicos, e também acho que o Mirassol não colocaria grandes empecilhos para negociar, até porque botar o jogador no Cruzeiro é uma oportunidade de valorização. Entre todos aqui da lista, esse seria o jogador que eu tentaria. Houve uma especulação no mês passado sobre o Eduardo do Ceará, mas ele renovou o contrato até o fim da temporada, e como o Samuel Xavier saiu, o Eduardo deve ser o titular do Vozão nessa temporada, então é fora de cogitação para o Cruzeiro. O Marcinho, ex-Botafogo, também é um jogador livre, mas em dezembro do ano passado ele atropelou e matou 2 pessoas lá no Rio. Tá respondendo o processo e por mais que tenha talento, eu não acho que a gente deva buscar um sujeito que atropela pessoas e nem presta socorro, nem se ele fosse o Pelé. O uruguaio Matias Aguirre Garay tá sem contrato desde que deixou o Al Fateh da Arábia Saudita. Ele tem 31 anos, jogou pela seleção entre 2012 e 2014, mas não deve ser uma alternativa barata por ter jogado em vários clubes da Europa. E alguns caras que eu falei sobre eles naquela lista, né, de possíveis reforços da última Série B. O Paulo Henrique, que o Cruzeiro até tentou, assinou lá com o Juventude. O Val, que disputou a Série B pelo Botafogo de Ribeirão Preto, foi jogar no Coritiba. E o Sávio, que jogou pelo Operário, também assinou com o Sampaio Corrêa. Então esses 3 não são opção. Em resumo, então, o jogador que eu tentaria trazer é o Daniel Borges, que concordo que não é um jogador brilhante, mas acho que atende bem a essa necessidade. Um jogador de salário mais baixo para compor elenco e disputar essa posição com o Cáceres. E aí o Cruzeiro pode observar bem de perto esses jovens jogadores, né? O Giovani e até o próprio Danilo, para tentar achar uma solução, porque cada jogador que a gente achar na base que seja útil para o time principal é uma contratação a menos e é menos gasto que a gente faz. São colocadas então algumas opções que eu achei interessantes aí no mercado e gostaria que vocês também deixassem nos comentários algum nome que talvez eu não tenha citado que você acha que seria uma boa opção para o Cruzeiro e qual desses aqui que você acha que seria uma melhor alternativa. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre esses laterais direitos.
Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!